Fala Resistência, esse é o nosso episódio número 118 e hoje a gente vai bater um papo sobre misticismo cristão. Rosa ungida, meia abençoada, copo de água em frente à TV para receber as boas energias da oração do televangelista. Essas práticas tão comuns na vida de muitos cristãos possuem o devido respaldo bíblico ou o buraco é mais fundo do que a gente imagina? Será que o background cultural do brasileiro e a prática do sincretismo religioso, que é algo tão normal fora do arraial evangélico, conseguem contribuir de alguma forma com o evangelho de Cristo? Ou, na verdade, os fins não justificam os meios? Eu sou Rodrigo Oliveira e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E, para tanto, eu recebo aí o nosso primeiro participante, meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala, meu amigão. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos gravando esse podcast em meio a um processo complicado no mundo, né? Principalmente no Brasil, né? Um processo complicado para o clima no mundo, mas para o Brasil ainda mais por conta das queimadas, né? Uhum. E aí, por conta disso, né, as questões respiratórias estão pegando todo mundo. Todo mundo com a voz aí meio esquisita, né? Parece que passou um filtro estranho aí. Eu tô aqui meio chumbado também, mas para a glória do Senhor e pela misericórdia do Senhor, eu creio que Deus vai operar, já está operando, né? Só o fato de você ter clicado nesse podcast aí para você ouvir, já é uma ação do Espírito Santo para tua vida. Então eu creio que a gente vai ser ricamente abençoado pelo Senhor aí através desse programa. E que vai falar no coração de muita gente, né? Talvez pessoas que estejam aflitas, se perguntando: será que Deus está comigo mesmo? Será que eu realmente sou salvo? Será que Deus se importa comigo? Né? Porque eu não sinto um arrepio, eu não sinto E eu olho para as pessoas do lado e fico vendo as pessoas lá se arrepiando, pulando, rodando, e eu não sinto isso. Mas será que Deus realmente está comigo? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa oportunidade, tá? Só aguarde e confie, né? Aguarde e confie, como diria Didi, né? Como diria Didi. Vamos lá. E com a gente aí também para fechar o time, mas não menos chumbado, meu brother Will Soares. Pô, pior que eu não tô menos chumbado mesmo não tô nem um pouco melhor que vocês, pra falar a verdade. Você tá chumbado de cansaço. Eu tô chumbado de cansaço, semana passada eu tava igual o Muniz aí. Mas cara, estamos aqui pra servir o reino e é isso aí, a verdade é que a gente tá aqui só pra ser o vaso na mão do olheiro. E eu vou deixar uma afirmativa aqui pra vocês. De arrepio em arrepio, o misticismo do brasileiro vai sendo formado, né? Ui. É bem por aí, né? Tá muito ligado à questão do que a pessoa sente, né? E não do que a pessoa crê por fé, né? É o evangelho sensorial que a gente fala aqui sempre. É verdade, sim. O Muniz estava falando aí, assim, da pessoa que às vezes, todo mundo no meu redor tá vendo coisas e eu não tô, né? Tá sentindo arrepio e eu não tô sentindo. Eu lembro da história que a Elane já contou em algum desses podcasts aí, que ela foi pro monte com as pessoas, aí começou um movimento, a bola de fogo, você tá vendo? E aí todo mundo falou que tava vendo, perguntaram pra ela, você tá vendo? Ela, eu tô vendo também. Então bota a mão pra receber. É mais ou menos isso, né? Ninguém tá vendo. Às vezes, quando a gente tá muito envolvido com esse tipo de questão, né, a gente vai entrar na questão do misticismo, às vezes a gente se sente meio culpado por não estar experimentando de alguma coisa que as pessoas ao redor estão, né? E isso pode fazer com que a pessoa se sinta culpada, achar que tem alguma coisa de errado, né? Ou que Deus não está se manifestando a ela, né? É o senso de pertencimento do ser humano, né, cara? Uhum. Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Vamos falar sobre isso mais na frente. Vai? Não sei. Então... Eu acho que vamos. Tomara. A gente começar aí, vamos às definições aí. O que define alguém como uma pessoa mística? Porque pode ser que alguém deu play nesse podcast aí e não sabe exatamente do que a gente está falando, né? Então acho legal a gente sempre esclarecer. Quer puxar aí, Manisco? Como é que você define alguém como uma pessoa mística? Eu penso que a primeira coisa que a gente tem que fazer porque a gente está falando de misticismo para cá, misticismo para lá, e a pessoa de repente não está entendendo o que a gente está falando. Então o primeiro passo é entender, né, o que é misticismo.
Então, uma definição assim bem básica, tá? Vai dizer que é uma corrente de pensamento ou prática espiritual que busca a união direta e pessoal com o divino ou a verdade absoluta. Uma corrente de pensamento ou uma prática espiritual, e aí entenda, prática espiritual com qualquer coisa que você faça, né, ativa, que busca a união direta e pessoal com o divino, ou a verdade absoluta. E aí que se você pensar que toda religião, né, e a própria palavra religião vem de religar, né, toda religião pretende estabelecer essa conexão entre o homem e o divino, de certa forma, toda religião ela tem alguma coisa de mística, né, porque ela se pretende um meio para estabelecer uma conexão entre o natural e o sobrenatural, né? Entre aquilo que é físico e o metafísico, aquilo que é tangível e o intangível, né? Vamos pensar assim. E ela vai envolver pelo menos 3 pontos aí importantes, tá? Porque ela envolve experiências profundas de transcendência que vão além dos sentidos e da razão, e aí eu queria que você destacasse essa palavra razão. Porque nessa definição aqui ele está dizendo que o misticismo ele transcende, né, que vai além do sentido da razão, levando o indivíduo a vivenciar algo considerado sagrado ou metafísico. Mas será que toda religião precisa necessariamente se desprender da razão? E aí, mais especificamente, o cristianismo. O cristianismo, para ser cristianismo, ele precisa se descolar da razão? Afinal de contas, o cristianismo, assim como outras religiões, principalmente as monoteístas, né, as outras 2 religiões monoteístas, que são o judaísmo e o islamismo, ele se baseia num livro, se baseia numa escritura que, na verdade, é um relato de algo que aconteceu, né, um relato histórico. Ao contrário do islamismo, né, que assim como a Bíblia também cristã, judaica, ela é questionada, né, vamos dizer assim, a Bíblia, a nossa Bíblia, ela pretende ser um instrumento ou um documento histórico também. Né? Isso é uma das grandes discussões. Então, a gente precisa pensar até que ponto o cristianismo ele se descola de pensar, né, de ser racional, de agir a partir de princípios. Em que momento ele deixa de ser racional e passa a ser puramente místico. O outro ponto é a ênfase na experiência interior e subjetiva versus um saber intelectual e dogmático. A experiência acima do intelectual, vamos dizer assim, né? Você para ser uma experiência mística, ela tem que se afastar do intelecto. Você não está pensando, você não está raciocinando, você não está inteligindo aquilo que está acontecendo. Tá? Essa é a ideia de uma experiência mística. E, por último, qual é o objetivo do misticismo? Seria a iluminação, né? O indivíduo se sentir iluminado, vamos botar assim, né? Ou ele descobrir a verdade absoluta da vida. E, por último, ele estabelecer uma união com Deus. Com Deus, ou não o Deus cristão necessariamente, mas com a divindade, né? Com a divindade, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí é que vem a grande questão. A união do homem, da nossa perspectiva cristã, ela depende de uma experiência mística, tá? Ela depende de uma experiência que seja especificamente subjetiva e interior, para além do racional, ininteligível, para que eu tenha essa conexão com Deus, eu preciso abrir mão da racionalidade. Ela só acontece por meios que fogem do meu entendimento, ou eu posso entender aquilo que está acontecendo. O misticismo, de uma maneira geral, ele vai envolver diversas práticas, né? Eu não estou falando só do cristianismo, estou falando das religiões em geral. E até as não religiões, né? Mas os movimentos metafísicos, vamos botar assim, filosóficos, esotéricos e tal. Meditação, oração contemplativa,
que é diferente daquela oração simples de você interceder ou pedir alguma coisa, mas a oração contemplativa é aquele exercício em que você está diante de algo, né, contemplando o divino, ou meditando no divino, um momento, um estado filosófico, vamos dizer assim, um estado contemplativo, tá? O jejum também, e outros rituais, né, que promovam o estado elevado de consciência. Então, tudo isso que a gente falou aqui compõe aquilo que a gente vai chamar de misticismo. E aí, o que é o místico? É aquele que acredita na possibilidade de alcançar uma compreensão profunda e imediata da realidade e que vai além dos limites da razão e da percepção sensorial. E aí vem a pergunta: toda pessoa que recorre ao misticismo, ela está realmente em busca de uma compreensão profunda? Ou ela quer, na verdade, a solução milagrosa para os seus problemas? Obter alguma vantagem dessa relação com o divino, né? Sim, sim. Por quê? O indivíduo que é místico, ele está em busca de uma compreensão, de um entendimento, de uma nova, né, maneira de viver, aquela coisa toda e tal. Mas eu penso que a grande maioria das pessoas que acessam o misticismo, elas estão acessando um misticismo instrumental. Elas estão instrumentalizando o misticismo como uma ferramenta para alcançar alguma coisa. Uhum. Acredito que a grande maioria da população brasileira, e a gente vamos limitar, né, a Brasil, uma vez que a gente está falando dessa perspectiva, está fazendo isso simplesmente para resolver um BO, resolver um problema que está passando e tal. Então ela vai ali, seja num culto evangélico, seja numa reunião, né, numa sessão espírita, seja onde for, ela vai ali para resolver um problema que ela está vivendo, não necessariamente em busca de uma conexão com o divino. É daí que a gente escuta histórias, eu já escutei histórias de pessoas que caminharam na fé durante algum tempo e depois abandonaram, porque depois que ela entrou para a fé cristã, vamos dizer assim, né, as coisas começaram a dar errado, um monte de problema e tal, então eu vou procurar um outro caminho que me dê um caminhar mais leve, né, na vida. Exatamente. É aquilo que a sociologia, a antropologia vai chamar de trânsito religioso. São aquelas pessoas que, no senso religioso, lá, né, no senso, quando pergunta ela, o que você é? Ela pode responder que ela é católica, ela pode, dependendo geralmente da tradição familiar, né? Ela vai dizer que ela é católica, ou ela vai dizer que ela é evangélica, ou vai dizer que ela é espírita, sei lá o quê. Sim. Ou de matriz africana, mas no fundo, ela não está muito preocupada, né, com essa compreensão profunda, como a gente falou, ter uma experiência de vida. Não, ela não está muito preocupada com isso. Ela está preocupada, na verdade, como eu falei, em ter uma vida legal, né, ter comida na mesa, ter um pouco de saúde, né? Muito bem lembrado. Ela está preocupada em, de repente, ter lá um gelol para ela tomar no final de semana, né? E comer um pedacinho de carne ali e tal, não sei o quê, e ouvir uma música. Então ela não está muito aí para aquela coisa de quem é Deus e tal, e de Bíblia, ou de qualquer mudança coisa. De vida, arrependimento. Não tem nada disso não, tá? Então é nesse universo que a gente vai começar a percorrer aí, para a gente poder entender como esse misticismo ele está presente no Brasil, aqui no nosso meio dos brasileiros, e entender como que ele está dentro da igreja evangélica também. Uhum. Partindo dessa ideia de que é esse navegar pelas coisas espirituais em busca de alguma coisa que eu não consigo acessar por vias naturais. Cara, eu penso o seguinte, que a pessoa comum, ela não, muito possivelmente ela não tem a compreensão da possibilidade de acesso ao divino da forma como o cristianismo protestante prega. O que eu tô querendo dizer? Que, cara, a gente sempre inventa algum adereço, alguma forma, para se aproximar do divino.
Outras religiões, o sincretismo que existe no Brasil, ele tem isso. Próprio judaísmo, ele tem isso. A gente tem a questão dos rituais sacrificiais para expiação de pecado. Sim. Uhum. Então você não acessava diretamente ele. E além disso, você tem denominações que fomentam isso. Então a pessoa comum, a pessoa humilde brasileira, ela não tem a noção de que Deus está a uma oração de distância. Na cabeça dela, ela acredita que ela precisa desses adereços para se aproximar de Deus. Óbvio, a gente tem casos e casos. Quando você vê a pessoa mais humilde, ela tá buscando resolver um BO, ela tá buscando sair daquela situação dela. Quando você vê uma pessoa um pouco mais abastada, talvez a busca seja diferente. Mas o meio, que é aí que para mim entra a questão do misticismo, o misticismo entra no meio para acessar a divindade. Vamos botar desse jeito. Eu vou botar divindade porque nem sempre é Deus. Entende? Nem sempre é Deus. Às vezes é o próprio umbigo dela. Às vezes sei lá, The Secret. Acessar o desbloqueio de coisas do universo para ela. Sei lá. Já ouvi muito isso lá no trabalho. Então, a pessoa ela tem adereços e tem formas que ela considera caminhos para acessar algo divino. Então, o misticismo ele funciona como essa ferramenta de acesso. Então, quando você tem essa ferramenta de acesso e você desenvolve ela, cara, é aí que a gente tem o problema da miopia de quem é Deus ou de quem é Jesus. Por quê? Se você acredita que você só pode se relacionar com Deus por meio de coisas que você faz, ou de, sei lá, da água ungida em cima da televisão, ou do saquinho de cimento, que é um negócio antigo, aquilo ali te desconecta da videira. E eu não estou falando sobre salvação. Não estou falando sobre salvação. Porque eu creio que você não perde a salvação. Mas a partir do momento que você se desconecta da videira, cara, é muito difícil você ter a compreensão de que você não precisava daquilo, porque você sempre precisou daquilo. Sabe, é muito doido. É tipo, você quer ver um negócio? Cara, já estive em meios onde as pessoas só conseguiam orar com uma música chorosa, cristã. Cara, é bizarro. Bizarro. A pessoa não conseguia orar em silêncio no quarto. Ela precisava botar uma música e ela chorava, ela chorava, ela chorava. Acabou a música, amém, Jesus, obrigado, vambora, vamos jogar bola. É tipo isso, cara. Sabe? Então, quando a gente existe esse meio que nem sempre é tangível, como o exemplo que eu dei da música, a gente não se... Pelo menos eu enxergo dessa forma, tá? Não há uma conexão direta com o divino. O seu coração anseia se conectar com ele, mas você não está com acesso direto. Você simplesmente está com acesso... É como se a gente precisasse botar algo entre a gente e Jesus, como se Jesus já não fosse o caminho. Você tem que botar alguma coisa para fomentar a sua fé. E o próprio Jesus já falou, bem-aventurado os que não viram e creram. Muitas vezes a gente precisa ver alguma coisa, e aí que entra esse misticismo para a gente conseguir acessar, e é difícil, cara. Pra mim, cara, é difícil eu desassociar as pessoas que buscam esses meios, acreditar que elas estão fazendo isso por uma busca de conhecer a Deus, sabe? Eu acho que eu concordo mais com o Muniz nesse ponto. Que por que razão que alguém compra uma rosa ungida? Por que razão alguém compra um saco de cimento ungido, coloca um copo d'água em cima da televisão? Aí eu volto naquela velha questão, porque está querendo resolver algum BO. Porque normalmente é voltado para situações especificamente materiais, né? Ou é saúde, ou é minha casa própria, ou é o emprego, ou é o dinheiro multiplicado. É a bênção sobre bênção. Assim, é a minha opinião, tá? Me parece que as pessoas que buscam esse tipo de prática, obviamente, não tem como generalizar, é muita gente. Não, sim. Mas me parece, em sua maioria, que são pessoas que não estão buscando Deus por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode fazer. Ou por aquilo que prometeram para ela que ele pode fazer, com data e hora marcada, desde que você faça o sacrifício correto. Sim. Porque também tem a questão do engano que é plantado por lideranças. Intencionalmente. E é difícil, cara, falar porque... Aí entra aquele negócio que eu falei no começo, a falta de compreensão da possibilidade de aproximação com o divino. Sim, concordo. Entende?
A pessoa nem sabe. Cara, você quer ver uma situação disruptiva na minha vida? Quando eu li Caçadores de Deus, do Tom Tenney, se eu não me engano, eu acho que esse é o autor. Eu tive uma compreensão, depois que eu li esse livro, tão profunda do que é buscar a Deus, o que é que ele chama de caçar, né? A tradução bota como caçar. Mas é uma busca a Deus. E essa busca, e ele desmistifica, é um livro ótimo para esse nosso assunto aqui. Um livro bem conhecido. Pô, é maravilhoso, cara, porque ele desmistifica tudo isso. E ele fala assim, cara, Deus está a um joelho de distância. Tenta. Só tenta. Só que aí entra aquela questão do brasileiro, né? O brasileiro já é um povo que não lê. É um povo que terceiriza o conhecimento, porque depende do cara que está ali pregando para poder ter o conhecimento. Já é um povo que tem dificuldade de compreensão de interpretação de texto. Entendeu? Obviamente não estou generalizando. Mas todo mundo sabe que o ensino é complicado. Sim, você vê os Entendeu? índices de educação aí, são sempre os piores, Exatamente. né, No CIS a gente está lá embaixo. Então, cara? Uhum. aí você entra a característica do povo, que já é um povo difícil de você lidar com essa questão desse conhecimento um pouco mais profundo. Então, quando você tem um cara lá em cima que tá na maldade, ele leva todo mundo, cara. Ele leva todo mundo no papo. Por quê? Porque se não tiver milagre todo culto, Deus não veio. Se o cara ali não tá rodando igual peão na casa própria, Deus não veio. Uhum. Sabe? E, cara, isso é loucura. E isso, cara, você tá falando de igreja evangélica. E, ó, me vem na cabeça agora, obviamente, quando a gente fala de misticismo, a gente não tá falando específico. A gente vai entrar, a gente quer falar para evangélicos, né? Normalmente é isso que a gente faz. Sim. A gente vai Sim. entrar nisso. Mas me vem à cabeça, cara, as pessoas que estão buscando se relacionar com esse mundo espiritual e do risco que elas correm de acabarem enganadas. Porque, cara, uma coisa que a gente não pode ignorar é que o mundo espiritual existe. Sim. Anjos, demônios, né, potestade, essas coisas existem. Né? Então, quando a pessoa está buscando se relacionar com esse mundo espiritual sem sem a referência correta, sem o filtro correto, sem o mapa que vai dar o caminho ali, porque ela está caminhando, Sim, tateando no escuro. Exatamente. Sem a referência daquele que é o caminho. Sim. Sem a referência daquele que é a verdade, daquele que é a vida, né? Então, assim, Jesus disse, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, Jesus é o único caminho de acesso real ao Pai, né? Por mais que possa parecer intolerância, hoje em dia, né? É difícil a gente dizer, é difícil não, a gente vai dizer, né? Mas é difícil as pessoas aceitarem isso, né? Uhum. Então, assim, me preocupa muito tantas e tantas pessoas buscando, através de experiências místicas, acessar o sobrenatural, como você mesmo falou, e abrindo mão de uma forma tão simples que existe para se conhecer o Deus verdadeiro, né? Mas parece que elas precisam, acho que foi o Muniz que falou, ou foi você mesmo, não sei agora, mas que o entendimento claro, intelectual, não basta, né? Eu preciso de algum mover sobrenatural, né? De alguma coisa. Obviamente, eu creio que até no conhecimento de Deus racional, vamos dizer assim, através da leitura bíblica, né, através da oração, do conhecimento, da busca, do relacionamento com Deus, há um background sobrenatural acontecendo. Sim. Né? É o background sobrenatural, a fé que vem do alto, que transforma um coração de pedra em um coração de carne, que faz uma pessoa que era ateu passar a enxergar Deus e passar a viver pregando o evangelho. Né? É sobrenatural, mas nem sempre isso é visível externamente. Nem sempre isso gera um arrepio, nem sempre isso gera choro, pelo menos não de forma pública, em cultos com local e hora marcada, né? Então, assim, me preocupa muito também, cara, essa questão das pessoas que buscam por si mesmas, ou seguindo aquilo que outros disseram para elas seguirem, né? E que correm o risco, cara, de estar encontrando algo aí terrível, cara, irreal, né? No mundo espiritual. Agora, só para começar a colocar uma lenha aqui na fogueira, né? Mas... Então vou jogar um pouquinho de querosene, né, nessa fogueira, né? Primeira de Reis, né? Primeiro livro dos Reis, né?
19, do 11 ao 13, vai dizer assim, ó, o Senhor lhe disse, falando para Elias, né? Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Imagina, né? O Senhor vai passar, o que vai acontecer? Meu Deus, vai, né? Vai vir um charabacanta, um negócio, né? Sobremodo elevado e pá e bola, né? Então, Se for menos que o Zangief, não veio. não veio, né? Não veio. Aí tá aqui. Eu entendi a referência. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Quem é, né, do mover místico aí vai falar assim, é agora, né, e tal, não sei o que. Imagina, vento impetuoso sopra, né? Tem música assim, né, vento impetuoso sopra sobre nós, e pá, é agora. Aí o que tá dizendo aqui? Mas o Senhor não estava no vento. Olha só. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Meu irmão, fogo então é o que mais se fala, né? Vai cair, vai descer, vai lamber, vai não sei o quê. Mas o Senhor não estava nele. Caramba, cara. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, Deus estava onde? Na brisa suave, no murmúrio. Não era no estrondo, não era no vento, não era no terremoto, não era no fogo. Era em algo suave, na suavidade, na serenidade. Na brisa. Sabe? Assim, a gente vai chegar nesse ponto, a gente tá adiantando, né? Eu tava pensando isso. A gente acaba adiantando, mas a gente vai chegar nesse ponto e para perceber onde Deus se move na nossa vida, de que maneira ele se move, de que maneira a gente pode perceber que ele está conosco, que ele está presente. Vale lembrar também aquela passagem onde Paulo vai dizer assim, nele vivemos, nos movemos e existimos. É como o peixe dentro da água. O peixe não tem noção da água. Ele está vivendo. Ele está ali, né, vivendo, simplesmente. Mas ele não está assim, nossa, olha a água. Não, nós estamos dentro de Deus, cara. Você não tem para onde fugir de Deus. Ninguém tem para onde fugir de Deus. Então, é complicado alguém dizer assim, eu não estou sentindo a presença de Deus. Então, não é porque Deus está longe, é porque o problema está em você. Você que não está sabendo decodificar essa presença. Porque talvez, Muniz, o chamado não seja para você sentir essa presença o tempo inteiro. Sim. Ele é tão bom que às vezes ele permite que nós sintamos a presença dele. Sim. Mas a gente vive por fé. Sim. A gente continua caminhando, a gente entende e continua caminhando. Entende? Acho que fazer essa diferenciação é importante. Sim, mas é importante a gente dizer que, lembra que a gente comentou no início, mesmo o cristianismo, mesmo a religião cristã, né, o evangélica e tal, ou seja lá qual for, ela tem uma porcentagem desse misticismo, né? Existe algo para você sentir, existe sim algo que nos faz perceber que somos dele. É bíblico, está na palavra, a gente vai falar. Mas o que é isso? É um arrepio? É um negócio que faz você girar? O que é? Não, tem alguma coisa sim. A gente vai ver que existe essa coisa. Mas é importante a gente ter noção e consciência, e já te ajudando aqui nessa puxada, de por que nós, brasileiros, somos assim, sabe? Por que a gente tem essa... Não sei se em outros países é dessa forma, mas por que nós somos dessa forma? O brasileiro, ele tem raízes místicas. Desde da sua origem, vamos dizer assim, né? A gente vem de uma mistura de religião cristã, né? Um baixo cristianismo, bastante
místico, a gente tem mistura de cultura indígena, a gente tem mistura de cultura africana, a gente tem tudo isso, e aí que a gente não vai entrar no mérito, falar, né, das religiões e tal, nessa nossa proposta, e isso faz com que a grande maioria da população não tem muito compromisso com o naturalismo, né, com essa coisa, tanto que no nosso país, especificamente, os naturalistas, assim, né, os secularistas, ditos ateus, vamos dizer assim, eles não são muitos, existem, mas eles não são muitos. A grande maioria da população, ela dá uma atenção, ela exerce algum tipo de fé, vamos dizer assim, né? Mesmo que ela não pratique efetivamente essa fé, né, essa religião e tal. E a gente vê isso no cotidiano, no dia a dia, quando a gente vê aquelas expressões, ai meu Deus, né? Graças a Deus, aconteceu isso aqui, graças a Deus. Às vezes a pessoa não faz religião nenhuma, mas ela fala um graças a Deus, ela fala um Deus lhe pague. Bate na mesa 3 vezes quando alguém fala alguma coisa que ela não quer que aquilo se concretize. Ela fala um Deus lhe pague, ela fala um Deus acompanhe, vai com Deus, né? Uhum. Ou então, oxalá, queira Deus, né? Tomara, né, que aconteça, ou então Deus abençoe, né? Fica com Deus, ou seja, tem a influência cristã, sem dúvida aí nisso, né? Familiar e tal, mas de certa forma, um senso comum, tá? O que não, o que, vamos dizer assim, consegue conviver com uma moralidade fluida, que é o que a gente tem o brasileiro tem essa coisa da moralidade fluida. E o que eu quero dizer com isso? É que nós somos muito rígidos quando a gente está falando de erros mais gritantes, né? Matar, roubar, né? Ou de crimes sexuais, estuprar, pedofilia, aquela coisa toda, abuso sexual, aquela coisa toda. Mas para outros tipos de faltas, né, e de criminalidade, sobretudo aquelas que são justificáveis, a gente tende a ser tolerante, o brasileiro tende a ser tolerante, né? Então, avançar um sinal vermelho, né, cometer uma corrupçãozinha aqui, outra ali, né, usar um negocinho pirata, fazer essas coisas. Então a gente tem essa tolerância e tal, não sei o quê. E que também convive com um misticismo de conveniência, né? Que a gente já falou aqui, que é quando a pessoa não tem nenhuma atitude religiosa na vida dela, mas ela, quando a coisa dá errado, ela busca, recorre ao divino. Então, isso daí, por que eu estou falando, montando esse perfil do brasileiro, né? Montando esse perfil? Para a gente chegar na questão de por que isso nos acompanha para dentro da igreja e isso se torna uma coisa danosa para nós. E aí eu me pego naquilo que o Will falou, a respeito da miopia sobre Cristo, né? Que é quando você olha para Cristo de longe, mas você vê ele meio embaçado, assim, você não entende muito bem quem é Cristo, quem é Deus. A grande maioria das pessoas, tá? Até que se dizem evangélicas, elas não conhecem o evangelho. Elas não conhecem Jesus, elas não sabem quem é Jesus. Elas têm um vislumbre assim de longe, mais ou menos. Eu sei que ele morreu na cruz e tal, mas eu não sei muito bem por quê. Eu não sei muito bem o que isso tem a ver com a minha vida e tal. E aí, isso faz com que você tenha uma massa de pessoas místicas, religiosas, né, aquela coisa toda, mas que não nasceram de novo. E que vão permanecer com aquela mesma mentalidade embotada de pecado, com aquela mesma atitude, as mesmas práticas místicas que ela carregava lá atrás na vida dela. Por isso que ela, quando está passando por uma dificuldade, ela vai na igreja evangélica e ela percebe lá que a oração do pastor, essa oração desse pastor não é uma oração forte. Gente, essa expressão, a oração forte, da onde vem isso, gente? Isso vem... Tem isso na Bíblia, oração forte. Isso vem justamente dessa tradição, dessa cultura mística que a gente traz, das religiões de matriz africana, das religiões de pagelança, né, indígena, que a gente traz do espiritismo, que a gente traz dessa coisa que o brasileiro carrega no senso comum, e achar que o pastor vai botar a mão na cabeça, me ora aqui,
Como assim, me ora? Eu já ouvi isso, a gente ouve isso todo dia. Ai, me ora aqui, bota a mão na minha cabeça e me ora. Como se eu tivesse um poder, né? Como se o pastor ou quem quer que seja tivesse um poder para fazer um ritual espiritual ali, né? Como se fosse um ritual místico e que vai tirar a doença do corpo da pessoa, que vai resolver, vai expulsar o capeta do corpo da pessoa, sabe? Mas isso é uma tradição que a gente carrega e que não ficou para trás quando a gente deveria ter renunciado essa vida de pecado. Porque isso é uma atitude idólatra, isso é uma atitude de rebelião. Talvez até por ignorância. Exatamente, por ignorância. Talvez, e aí, né? Na grande maioria, mas tem gente que enfim, uhum. né? Não vou entrar nesse mérito. Mas se a pessoa tivesse passado realmente por um processo de novo nascimento, sabe, de entender realmente o que está acontecendo, eu estou diante da cruz, por que eu estou diante da cruz, o que a cruz representa, sabe, por que Cristo está ali cravado na cruz, o que representa a ressurreição. Ah, mas isso dá muito trabalho. É melhor deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 dentro de casa, abençoar a casa. Pronto, você já melhor matou. tomar um copo d'água, a água benta evangélica lá que o missionário orou na televisão. E isso, o paninho ungido que eu compro lá, né, e na igreja é mais fácil levar para casa, né? Porque é como se o cara tirasse para tudo que é lado, vai que dá certo, né? É bem isso. Olha como é perigoso isso, porque a gente está usando termos e coisas que são próprias de uma vida cristã, a gente está falando de oração. Outra coisa também que é muito mal interpretada é o jejum como uma espécie de ferramenta, você instrumentalizar o jejum, partindo do princípio que Jesus fala assim, essa casta de demônio não sai senão por oração e jejum. Aí a pessoa pensa assim, não, então eu tenho que fazer uma semana de jejum, eu tenho que fazer um mês de jejum, eu tenho que fazer 30 dias, 40 dias de jejum para eu poder expulsar essa enfermidade do meu corpo, expulsar essa enfermidade e tal. Então, como se fosse um ritual mágico, vamos dizer assim. Mas não quer fazer jejum para ser uma pessoa mais perdoadora, para aumentar o nível de fé. Cara, não, né? Sempre benefícios materiais. Exatamente. Né? Ela não quer fazer um jejum para ela estar mais próxima do amado da alma dela. Ela não quer. Porque Jesus, quando ele fala sobre o jejum, ele fala, perguntam a ele, os nossos aqui jejuam e os teus não jejuam. Ele fala o quê? Pode, porventura, o convidado da festa jejuar enquanto o noivo está presente? Uhum. Né? Dias virão, no entanto, em que o noivo lhes será tirado. Aí jejuarão. Então isso mostra claramente o que é o jejum. O jejum, na verdade, é um pranto, é um quebrantamento, é um choro de necessidade, sabe, pelo Senhor. É quando você está ali quebrantado, você está tão necessitado da presença do Senhor que você não pensa em nada, você não pensa em comer, você não pensa em bebida, você está tão necessitado da glória do Senhor, você está necessitado da presença, da comunhão com o Senhor, que você esquece da comida, você deixa tudo de lado, você fica dias até sem comer, horas, dias sem comer, porque você prefere estar gastando aquele tempo na presença do Senhor, o tempo que você gastaria se alimentando, né? Alimentando a tua carne, você prefere alimentar o teu espírito ali na presença. A gente não vamos falar sobre jejum, esse programa não é sobre isso, mas, ou seja, você instrumentaliza algo que tinha uma outra direção, uma outra intenção, para uma prática mística. E isso a gente precisa deixar claro, que coisas que são próprias do cristianismo não podem ser desvirtuadas, né? E aí isso se torna danoso, uma coisa que era boa pode se tornar venenosa para nós se utilizada da maneira errada. Ô Will, voltando um pouquinho, eu vou te perguntar aí primeiro se você concorda que o brasileiro pode ser definido como um povo místico. Se a resposta for sim, que eu acredito que seja, por que essa prática é danosa pro evangelho, na tua opinião? O Muniz trouxe uns pontos aí bem relevantes, né? Sim, foi muito bom. Eu queria te ouvir um pouquinho. Vamos lá, o brasileiro pode ser um povo místico? Ele é um povo místico. Mas isso não é
vamos botar assim, isso não é uma exclusividade, porque se a gente for parar na Bíblia, a gente se lembra daquela passagem da questão do bezerro de ouro, porque simplesmente eles achavam que eles poderiam acessar Deus de outra forma, sendo que Moisés estava lá em cima do monte, e o Moisés fica revoltado, desce, vê o bezerro de ouro, quebra as tábuas e volta lá para fazer de novo. Eu enxergo isso como uma forma de misticismo, já que você não tinha religião estabelecida ali. E Paulo também luta contra a seita de judaizantes, que eles queriam misturar, queriam fazer agregações de práticas judaicas dentro do cristianismo. Tanto que eles meio que cooptaram Barnabé e Pedro. E Paulo dá uma sova nos dois. Então eu acho que isso não é novo. Assim, a questão do brasileiro é que ele fica muito evidente porque o brasileiro é muito miscigenado, cara. Aham. A gente estava falando em off, né, na nossa conversa ontem no WhatsApp, da questão da miscigenação e de como a época de escravatura miscigenou mais ainda o país. Porque a gente é colônia, sempre foi colônia, acredito que a gente nunca deixou de ser colônia, para falar a verdade, mas a vinda dos negros com outra cultura, com outra experimentação, com outra vivência Uhum. trouxe uma miscigenação infinitamente maior, que a gente vive essa miscigenação até hoje. Para a gente fica mais evidente quando a gente olha para outras religiões e a gente vê prática na nossa. Então fica mais evidente que o brasileiro ele é um povo muito místico. Agora, por que essa prática ela é ruim para o evangelho? Porque você está trazendo adereços ao que é simples. Você está acrescentando uma camada de posso dizer até de religiosidade, uma camada de religiosidade dentro daquilo que deveria ser completamente simples. Você está dificultando o que é fácil, né? Você tá pegando, verdade. você quer ir de Nilópolis para Nova Iguaçu, você pega um trem para Central do Brasil. Só vai fazer sentido pra quem mora na Baixada, né? Mas tá bom. Meu Deus do céu. Tudo bem. Mas você quer ir do ponto A ao ponto B, você pega um ônibus do ponto A pro ponto D para ir pro ponto B. Uhum. Simples assim. Então, acontece isso. E, cara, não é raro. Então você começa a acrescentar coisas ao evangelho que ele não precisa, cara. Ele não precisa. Você vai dizer pra mim que a gente não precisa da marcha com o varão, eu vou me estressar com você, meu irmão. Se você disser pra mim que eu não preciso entrar na congregação marchando com o varão, olha, eu vou ficar chateado contigo. Não precisa, cara. Não precisa ficar tocando chofar e ficar rodando o quarteirão, cara. Não precisa disso, cara. Você não precisa ficar chorando na bandeira do Brasil, cara. Não precisa, cara. Não precisa. Sabe por quê, cara? Eu ouvi isso ontem na igreja. A gente tem que parar muito o ore por mim e tem que começar a falar o ore comigo. Porque quando você pede o ore por mim, você está terceirizando que aquela pessoa seja... Você tá botando uma pessoa entre você e Jesus de novo. Então, essa prática era tão enraizada na gente, falo brasileiro, místico, de que, no final das contas, a gente quer terceirizar tudo. O Caio Fábio tem uma fala sobre isso. Mas pode falar. Eu só vou te interromper rapidinho e você fala a frase do Caio Fábio. Vê se isso não é uma postura de misticismo. Pessoas da minha igreja reclamaram com outras pessoas, tipo assim, pessoas que estavam doentes e tal, foram visitadas por alguns irmãos. Uhum. E pessoas reclamam com esses irmãos que o pastor não foi visitá-las. Como se a figura do pastor em si tivesse uma aura mística de poder, alguma coisa, que o outro irmão que foi enviado pelo mesmo Jesus para visitar ele não tem. Entende? Quando você está falando isso, eu tô só pensando nisso, cara. Eu falei, cara, isso é uma... É externar esse misticismo que habita dentro da gente, que determinada figura tem poder, que determinado local tem poder e tal, né? Eu tava lembrando disso, mas pode seguir o que eu tô pensando. E eu queria acrescentar uma coisa também nisso que o Will falou, Claro. que é a questão de que a gente não está dizendo, quando o Will fala assim, e você que está ouvindo, quando ele fala assim, irmão, ora por mim, né? Ao invés de ora comigo, a gente não está falando que a mutualidade é errada, né? Que a Bíblia ensina a mutualidade, né? Orai uns pelos outros. Mas ela não ensina, ora por mim e eu fico passivo aqui, você
ora e eu fico em silêncio. Não, ela ensina o quê? A omissão é errada. A Exatamente. omissão é errada. Então, enquanto você ora por mim, eu oro por você. Oramos juntos, É um isso. pelo outro. Mas o que o misticismo prega e ensina é o quê? Não, eu não preciso orar, eu não sei orar, eu não preciso orar, eu não tenho necessidade de orar, desde que o Will ore por mim, desde que o Rodrigo ore por mim, desde que o pastor Diego ore por mim, né? Como de repente a pessoa que você está mencionando pode ter pensado, né? Ah, não, Sim. eu não preciso, né? Desde que alguém esteja fazendo por mim. Não, nós somos chamados para viver numa sinergia, como acontece entre Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. É a mesma sinergia que há entre eles que o Senhor deseja que exista, que haja entre nós também, sabe? Então não há essa coisa de eu fico passivo e você faz por mim. Aí sim está entrando a mística, vamos dizer assim, né? E aí é o que a gente vai chamar de feitiçaria. É até pesado isso, né? Sim. Falar, mas é realmente essa a ideia. É o fetichismo, né? É o feitiço, é a magia, tá? E isso o Senhor condena. Isso é pesado, Muniz, porque o reverendo Caio Fábio, ele teve uma pregação um pouco depois da queda dele, que ele fala que ele caiu para cima, ele caiu para não ter justiça própria nele, mas para ele viver a justiça de Deus na vida dele. Por quê? Porque as pessoas eram omissas e falavam assim: Caio, pregue por mim, Caio, ore por mim, Caio, interceda por mim. Quando você terceiriza isso no outro, quando você mistifica e deifica a imagem do pastor, como o exemplo que o Rodrigo deu, cara, isso é muito absurdo, porque é como se aquela pessoa tivesse o WhatsApp de Deus, vamos botar desse jeito. E não é assim que funciona. Isso é para todo mundo. Todos nós podemos. O acesso é livre, né, cara? O acesso é livre, o véu foi rasgado, acabou. Só que a gente sempre está precisando colocar alguma coisa entre nós e Deus. E isso é uma coisa tão difícil de você desarraigar das pessoas, que a gente pode pensar assim, mas a liderança, muitas vezes, e realmente é verdade, muitas vezes ele fomenta isso, né? Muita liderança fomenta Exatamente. isso. Mas por outro lado, como a gente citou o nome aqui do pastor Diego, e eu conheço o pastor Diego, sou da igreja lá onde o pastor Diego tá liderando hoje, ele é um cara, que gasta tempo falando sobre isso e dizendo exatamente o contrário para as pessoas. Vocês não precisam de um pastor para fazer. Vocês não precisam esperar a visita do pastor, você não precisa esperar a oração do pastor. O véu foi rasgado. Mas é difícil, cara. É difícil. As pessoas parecem que, não sei se não querem entender. Não tô falando que as pessoas da minha igreja são assim especificamente. Mas tem isso no meio. É porque você tem muita imagem do padre, Rodrigo. Isso. O que fica no imaginário das pessoas. Cara, pega qualquer filme brasileiro que tenha questões de religião. Você tem a imagem do padre, que ele tem o monopólio da graça. O que vem na minha cabeça agora é o Alto da Compadecida. Exatamente, né? Que você tem a imagem de uma pessoa que tem o monopólio da graça. No imaginário popular, né? Sim, é o imaginário popular. É o imaginário popular. Da mesma forma que, segundo o imaginário popular, Maria, mãe de Jesus, é medianeira entre o homem e Jesus. E o próprio Alto da Compadecida, ele traz Jesus como uma pessoa um pouco mais fragilizada devido às chagas. E ela o consola. Não sei se vocês lembram disso no filme, mas isso me traz muito... Isso me impactou muito na época, porque eu já era crente quando eu vi a segunda vez o filme. Continuo achando um filme fantástico. Mas isso é uma questão de crença popular. Então, quando você bota desse jeito, cara, fica difícil, sabe? Você desfazer isso da cabeça das pessoas. É como você vai ter que ser um trabalho de arqueólogo. Você vai ter que ir quebrando ali com um pincelzinho devagar, cara, porque não é simples de retornar isso. É um trabalho, como você falou, um trabalho de arqueólogo, é um trabalho... ia falar até uma redundância, é um trabalho trabalhoso. É uma tarefa trabalhosa, mas ela é necessária. Ela é muito necessária.
tá? Por quê? A gente precisa deixar claro que prática mística danosa é essa, tá? Essa prática, ela precisa ser especificada, tá? Por quê? Como eu falei, a fé genuína, ela tem uma certa dose de misticismo, tá? Mas ela não é desvencilhada da racionalidade, tá? Por quê? Porque ela se apoia na escritura. Sim. Você não está recebendo revelações assim inéditas a todo momento. Você não está recebendo mantos e rolos e revelações e coisa e tal. Não vem um anjo aqui no meio da fumaça para te dar uma revelação. Tá ali no livro, né? Para você ler, né? Pronto. Uhum. Exatamente. Sabe, esse misticismo, sabe, que carrega-se toda essa coisa, né, da tradição e tal, ele vai dizer que o anjo vai chegar agora e vai te entregar um rolo dizendo para você que você tem que fazer isso, aquilo, e que muitas vezes esse isso, aquilo, é contrário ao que a palavra de Deus diz. Como que pode isso? Ah, Deus me deu uma revelação que você tem que fazer isso, aquilo, e o troço é antibíblico. É tipo aquele pastor do interior, né, que chegou e botou aqui assim, pega a mulher do seu amigo e adultera. E adultera. Caraca, E Clássico adultera. isso. exatamente, me veio essa imagem na minha cabeça quando eu pensei isso, cara. Aí chegou o repórter e falou, mas aqui tem um acento, adúltera. Não seria, pega uma mulher adúltera? Ele que bom que você viu isso, porque o Espírito Santo vai guiando aqui, né? E a gente vai tendo percepções diferentes. Eu, não, cara, não é isso não, velho. Não pode, não, sabe? É. Então eu fico assim. Então a gente tem que especificar isso. Aí, gente, vamos lá. É que vem a pergunta. O quão mística precisa ser a experiência cristã? De repente você que está me ouvindo vai falar assim, tá, beleza, o cristianismo ele tem um pouco de misticismo, mas qual é o limite? Qual é a régua? Né? Qual é o parâmetro para saber se eu estou vivendo um misticismo, uma mística, vamos botar misticismo, mas uma mística bíblica, embasada nas escrituras, e quando eu ultrapassei isso, eu passei dos limites, tá? Então, junto com essa pergunta, eu pensei duas outras perguntas aqui, né? As escrituras, elas nos ensinam que as experiências de salvação e as experiências subsequentes, né? A santificação, justificação, etc., se apoiam necessariamente em eventos sobrenaturais, né? A gente precisa pensar, para eu sentir que eu fui salvo, eu só sou salvo se eu sentir um arrepio na coluna assim, opa, fui salvo, né? Opa, não, agora peraí que eu senti um negócio aqui, um arrepio diferente. Talvez agora você sinta um arrepio na consciência. eu fui justificado. Calma, Rodrigo. Calma, calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Você já conhece a senha, meu filho. Você já conhece a senha. Você já tá 10 passos lá na frente. Eu calma. sou um cara agoniado. Eu sei. Então, né? Mas a pessoa que tá ouvindo, de repente, ela não sabe. Eu não sei, cara. a senha. Eu não li o que você anotou aí, cara. Como é que Pois eu vou é. saber? Então, a pessoa, ela pode estar pensando assim, ah, tá, mas o que eu sinto para eu saber que eu estou sendo justificado? O que eu sinto para saber que eu estou sendo, né, salvo? Enfim. E a segunda pergunta é, o que as escrituras ensinam sobre fazer coisas para mover o mundo espiritual ao nosso favor? Realmente existe essa possibilidade, né, de eu usar objetos? Uhum. Porque se a nossa fé ela é embasada, ela é parte de uma crença num livro, é esse livro que tem que dizer para mim, é a palavra de Deus que tem que dizer para mim se eu tenho que esperar algum tipo de sensação que valide a minha experiência cristã e se eu posso usar esses artifícios para manipular o espiritual. Aí o bagulho começa a ficar muito doido. O que é o misticismo danoso? É aquele que o homem tenta manipular o divino, né? Dirigir Deus, forçar Deus e os entes espirituais. Não, o anjo vai vir para cá, ele vai entrar aqui, ele vai fazer aqui, ele vai entrar por ali, ele vai segurar a espada aqui. Não, Deus vai derramar unção aqui hoje, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Você está manipulando Deus, como se ele não tivesse vontade, como se os
os anjos, os entes espirituais, eles não fossem agentes governados por Deus a nosso favor. É Ele quem governa, não somos nós que dizemos ao anjo, faz isso, faz aquilo, entra aqui, vai para ali. Não, é Deus que dá a ordem, sabe? É Ele que manda o anjo entregar uma mensagem, é Ele que manda. Na Bíblia a gente vai ver sempre os anjos entregando, a palavra anjo é mensageiro, né? Eles vão entregar as mensagens de Deus para o homem. Eles não são autônomos. Tipo assim, eu estava passando ali e resolvi vir aqui te falar um negócio. Não, eles vêm trazer um recado de Deus, a mando dele. Então, quando eu faço essa manipulação do divino, do espiritual, isso se configura. E se você está em pé, senta agora para ouvir. Se você está sentado, prende um cinto na coisa. Isso se chama feitiçaria. Feitiçaria, tá? São muitas passagens na palavra em que Deus condena a feitiçaria, tá? Só eu separei aqui 16 passagens. Eu não vou ler todas aqui, lógico, né? Mas 16 passagens na palavra que Deus condena a feitiçaria. Tá? E o que é feitiçaria? A definição, né? Prática antiga que consiste no uso de magia para alcançar objetivos. E o que é magia? Arte, ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso dos acontecimentos e produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos, e entenda, anjos, demônios, espíritos, Deus, enfim, né? E da manipulação de algum princípio oculto, supostamente presente na natureza, seja por meio de fórmulas, rituais ou de ações simbólicas. Olha aí. Isso é magia. Então, quando eu pego um copo com água e boto ali e falo para a pessoa, eu vou orar por essa água aqui e essa água vai ficar ungida e você vai beber essa água e você vai ser curado. Isso é magia. Feitiçaria. Cuidado com o que você está fazendo. Às vezes você vai falar assim, você está maluco. Não, é a definição e é a palavra que está dizendo. Quer ver um outro exemplo? Toalhinha abençoada do apóstolo, que foi vendida aí por um determinado apóstolo, cowboy aí por um determinado valor, e foi um cara dar testemunho que ele estava todo endividado no banco, que ele foi lá na porta do banco, passou a toalhinha e a dívida dele sumiu. A dívida que ele contraiu. Olha só. Entende? Olha o nível da feitiçaria. Bem ressaltado, Muniz. Não, a gente que é de TI, né? A gente fica olhando assim, meu Deus, a vitória do cara gera um bug no sistema do banco. Sensacional. Que coisa, né? Maravilhoso. Você tinha que botar um cara desse pra trabalhar com TI, que ele só passa a toalha quando tiver problema. Lindo, era só passar a toalhinha. Ou seja, toda ação, gente, você que tá me ouvindo, preste atenção, toda ação que parte da gente, que parte do homem para manipular o espiritual, controlar o espiritual, direcionar o espiritual para onde você quer, rejeitando ou, ignorando a vontade de Deus, isso se chama rebelião. E rebelião, a Bíblia diz que é o quê? Semelhante a pecado de feitiçaria. Gente, nós temos que ser submissos à vontade de Deus. Ele é soberano, Ele é o Senhor, nós somos servos, gente. A gente não tem que dizer para Deus que agora eu vou orar por essa água aqui e que Deus vai ungir essa água e que essa água vai me curar. A gente não tem esse poder, essa autoridade. Além de que isso reduz Deus. Porque isso aí ensina que Deus só está presente quando tem um mover sobrenatural. Sim. Quando tem uma cura sobrenatural, quando tem uma revelação, uma profecia. E se tiver só uma brisa suave, Deus não está nesse negócio. Exatamente. Né? Eu lembro do caso do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, que foi levado numa espécie de êxtase,
né, guiado pelo anjo do Senhor, né, o próprio Jesus, que ele revelou as coisas que iam acontecer no fim dos dias, escreve isso, escreve aquilo, tá? Beleza, extraordinário. Só que Lucas, que Aham. escreveu o livro de Lucas, que escreveu também Atos dos Apóstolos, como é que ele escreveu o livro dele pro amigo Teófilo dele? Ele foi pesquisar, entrevistar, foi viajar para confrontar as testemunhas de Cristo. Exatamente. Ele ralou de forma natural, de forma cotidiana, na poeira do chão, para poder escrever a sua carta, né, que é o livro de Lucas. Aí eu pergunto para Exato, você, o exato. livro de Lucas é menos inspirado que o livro de Apocalipse? Não, Nunca. nunca. Não. Então, assim, por que só tem valor na cura se ela vier por meio da oração sobrenatural, do copo d'água abençoado sobrenatural? Por que não tem valor na cura quando ela vem por meio de uma dipirona, né, que o próprio Deus deu inteligência e sabedoria ao homem para criar? Uma medicação para você tomar, um tratamento para você fazer, né, cara? O material da dipirona, ele não brotou do universo assim na hora, né? Ele tava ali, né? Da criação que Deus fez, né? Sim, Enfim. sim. Né? E o interessante, foi muito, muito legal você ter tocado na questão de João, né? Da revelação, do Apocalipse e tal, aquela coisa. Por quê? A revelação, ela veio para João como? De forma passiva. Aham. Ele não teve ação, intencionalidade, ele não ficou 30 dias de joelho lá e tal, não sei o que, e recebeu uma revelação. Acendeu incenso, Como a gente deitou em conhece cima das pedras. um profeta aí, né, que eu não vou citar o nome, mas um profeta importantíssimo da história que foi para um monte, ficou não sei quantos dias lá, em jejum, não sei o que, e aí ele recebe uma revelação do anjo. Eu não vou citar, então, não, foi passivo. Deus se revelou para João de forma intencional. Foi da vontade dele, né? Da vontade dele, total, exclusiva dele. Aí, alguém vai falar dos objetos consagrados. Sim, existem objetos consagrados na Bíblia, né? Tá, você vai ver isso lá em Êxodo, Levítico, em Esdras, 2 Crônicas, 1 Reis. Várias passagens também tem vários exemplos, mas tem alguns aqui. Mas em todas essas passagens, nenhum desses objetos são direcionados para o uso humano, para o benefício estrito do interesse humano, mas é tudo para a glória e o interesse divino. Uhum. É separar um objeto. Quando você consagra aquele objeto, você tira ele do uso. Ninguém pode usar, ninguém pode tocar. Então, se você está... Vamos lá, eu vou consagrar essa água aqui. Beleza, você consagrou a água, você não pode beber a água. Você não pode beber a água. Por quê? Porque é para Deus. Consagrou o violão. Sabe? Consagrou o violão. É sempre, Ai, cara. sempre tem isso. Sempre. Não toca mais, cara. Esquece. Cara. Você não pode tocar mais no violão, filho. Consagrar instrumento musical. Sabe? É o ó. Vou consagrar essa casa aqui pro Senhor. Meu filho, pega as tuas coisas e vaza. Tranca o portão. Tranca o portão e vai embora. Por quê? Porque é de Deus. Você não pode usar, ninguém pode usar. É dele. A Escritura, ela vai carecer, tá, de objetos consagrados por Deus para curar, para abençoar pessoas, influenciar, né, os rumos espirituais. Aí vai levantar agora, rodopiando e pulando, ele vem, né, saltando sobre os montes, pulando, rodopiando, e vai parar na frente do aparelho de som assim, e vai gritar. Mas em Atos 19, no versículo 11 e 12, vai falar dos lenços e dos aventais de Paulo. Que os lenços e os aventais de Paulo curavam, né? Que pegavam e levavam. Aí o que a gente fala para essa pessoa? Meu irmão. Você não é Paulo? Simples assim. Você é Paulo, meu filho? É só para saber. Você viu algum outro apóstolo fazendo isso, meu filho? Você viu Jesus ensinando a fazer isso, meu filho? Quer pegar a exceção e transformar em regra, né? Você quer? É isso. Você viu o próprio apóstolo Paulo mandando levar os lenços e os aventais dele para poder curar alguém? Não, não tem. As pessoas pegavam os lenços e os aventais dele para poder tocar nas pessoas. Agora, a gente está cansado de saber que Deus opera apesar de nós.
A gente sabe que Deus opera pela graça dele. Existe uma coisa chamada graça comum, né, que a gente conhece. Deus opera pela graça comum onde ele quiser e da maneira que ele quiser. De acordo com o quê? De acordo com a fé. A gente tem o exemplo da mulher Cirofenícia, por exemplo, né? Chega diante de Jesus e tal, e fala, eu vim aqui, pai bola. E ele fala, ó, não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela fala o quê? Não, mas os cachorrinhos comem a migalha e tal. Ele fala assim, ó, você vai ser abençoada de acordo com a sua fé. Então a gente sabe que existem situações em que Deus vai abençoar a pessoa de acordo com a fé que ela tem. Pode ser que essas pessoas que foram curadas por causa do lenço de Paulo, o avental de Paulo, tenham sido curadas? Sim, mas por causa da fé da pessoa. E não por causa do avental e tal, mas da fé que a pessoa tinha no Cristo que Paulo estava pregando. Porque quando Paulo estava curando as pessoas ali, ele não estava curando pelo poder dele. Não era o suor de Paulo que curava. Não era a misericórdia e a graça de Paulo que curava. Quem curava era o Espírito Santo de Deus. Era o próprio Cristo quem estava curando. Então a fé daquela pessoa na palavra e na pessoa de Jesus Cristo, pregado e demonstrado através da vida de Paulo, é essa fé que levou a pessoa a ser curada e não o avental, o utensílio. Aí vem a grande questão. Tem pessoas que sim, que elas, pela misericórdia, pela graça de Deus e por ignorância, como a gente tem falado, elas recebem a graça de Deus. Deus sabe como age. Quem somos nós para questionar, né? Mas ela recebe a graça do Senhor de ser curado ou de receber uma resposta e acaba, às vezes, atribuindo até a outras pessoas, né? Atribui a Maria, atribui ao Benedito, atribui ao Antônio, atribui ao Pedro, atribui ao Exu, atribui a sei lá quem, né? Aquela graça que ele recebeu, mas ela recebeu de Deus, pela graça e misericórdia de Deus. Então não foi por causa do objeto que a pessoa... Então, por isso que é um erro você tentar repetir essa prática. Por quê? Porque isso se torna o quê? Rebelião contra a vontade de Deus. E aí a gente se pergunta por que essa prática encontra tantos adeptos no meio cristão, né? E para mim isso é muito simples, cara, porque essas práticas, elas não são... Essas práticas místicas, né, que a gente vem falando, elas não são sobre o que Deus quer de mim, né? É sobre o que eu quero de Deus, né? Como a gente estava falando aí. Ela não parte de Deus. É eu ficar forçando a barra aqui embaixo, né, para que Deus olhe para mim e resolva meus problemas. Então, assim, é um perigo muito grande se relacionar com Deus da forma como eu acho que deve ser, ao invés de pelo critério que Ele estabeleceu de como a gente deveria se relacionar com Ele, né? Em arrependimento, em amor, em dependência, gastando nosso tempo, nossa energia, né, para pregar o Evangelho, para nos relacionarmos com os outros também, né? A nossa relação não é só para cima, né? É para o lado também, auxiliando as outras pessoas, socorrendo, amando. Então, assim, eu penso que a principal luta do ser humano, ela não é contra o diabo. É também, mas a principal luta do ser humano é contra nós mesmos, né? Contra a nossa vontade. Porque, cara, tomar nossa cruz para seguir a Cristo é crucificar a nossa vontade, né? E como que é difícil, cara. Como que é difícil crucificar a nossa vontade, né? É muito mais fácil você seguir uma lógica que diz que se você comprar uma rosa abençoada lá na igreja tal, a sua vida amorosa vai ser uma maravilha, né? É difícil. Eu não preciso ser humilde, eu não preciso ser respeitoso com a minha esposa, eu não preciso amar a minha esposa. Não, é só comprar rosa ungida que tá tudo certo. Difícil é estar no relacionamento, abrir mão de sua vontade. Muitas vezes daquilo que você acha que é o seu direito para ver o outro feliz. Né? Difícil é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Né? É mais fácil entregar dinheiro no altar para ganhar 100 vezes mais. Né? Difícil é tirar um pouco do que você tem, da sua renda, que não foi multiplicada 100 vezes mais, para pagar a conta de água de alguém que não tem como pagar. Né? De tirar os últimos, sei lá, 20 reais que você tem na carteira para matar a fome de alguém que está pedindo. Né? Então, assim, uma coisa assim que eu gostaria que você que está ouvindo a gente aí guardasse. Nós fomos amados por Deus, salvos por Deus, vamos passar a eternidade na presença de Deus. Mas o Evangelho, a criação, o mundo, a vida, não é sobre nós. Ela é sobre Deus, né? Ela é sobre Cristo. Romanos 11:36 vai dizer que porque dele e por ele e para ele são
todas as coisas. O que você quer, o que você acha, o que você pensa, o que eu penso, não importa, né? Nós temos um chamado. Nós somos chamados para cumprir a vontade de Deus, né? E, cara, eu vou te falar, sabe Fala por aí, que Will. tem tanto adepto, cara, esse tipo de situação? Porque a mensagem da cruz ela é um absurdo, cara. Vamos lá aqui, vamos na Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual é, de fato, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque a própria mensagem do evangelho, ela é uma loucura. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Pô, mas é só isso? É só isso. Não, calma aí. Tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter mais alguma coisa, cara. Não é possível que é só isso. Sim, é só isso. Cara, não. Tá O errado. que eu faço? Qual é a minha parte nessa obra? Por quê? Porque a mensagem da cruz, por mais que ela seja linda, ela é um escândalo. Se você for parar pra pensar, a crucificação de Jesus foi um absurdo, cara. Ela não seguiu meio legal nenhum da época. A única pessoa que poderia se livrar daquilo ali era a pessoa que era quem todos estavam escarnecendo. A pessoa que merecia estar ali foi a primeira que creu. Cara, se essa mensagem não parece uma loucura, parece que a gente. Se você for parar pra pensar, cara, se você fosse escrever. Você, gente que é escritor, se você fosse escrever um conto com a mensagem maluca dessa, a pessoa ia falar assim, cara, isso é um absurdo. E realmente, a mensagem da cruz é um É absurdo. loucura para quem não crê, né? É o que diz a Escritura. Exatamente. Ela é Como pode? loucura. Como é que pode eu estar totalmente perdoado, todos os meus erros perdoados? Como pode isso? Exatamente. Como é que pode, cara? Como é que pode eu ter que perdoar 70 vezes 7 aquele miserável? Essa é a pergunta que todo mundo se faz todo dia, cara. A gente só não entende que nós somos os miseráveis, né? Exatamente. A gente chega aí arredondando a ideia, arrematando a ideia. Por que isso tem tanto adepto? Porque a mensagem da cruz ela é contra-intuitiva para o ser humano. O ser humano, cara, por mais que não pareça, ele é um ser de pergunta e resposta, ou seja, de ação e reação. Quando você faz uma ação, você espera uma reação. Cara, isso é a lei de Newton, isso é normal desse mundo. Toda ação tem uma reação proporcional contrária. Isso é física. Então, a gente, na nossa crença caída, a gente espera que se a gente tiver uma grande ação de fé, Deus vai retribuir de forma igual. É a mesma coisa de pagar promessa, sabe? As pessoas que têm uma fé onde você faz uma promessa a Deus, Deus cumpre aquilo que você pediu, e você vai lá pagar a promessa. É muito assim, cara. Essa é a lógica das religiões. É você sacrifica de alguma forma para agradar a divindade e obter benefício dela. No cristianismo, é a única religião onde Deus faz o contrário. Ele encarna e ele morre no lugar da criatura para dar a vida eterna à criatura. Exato. E mesmo assim se agrada em abençoar, em cuidar e tal. E, entende? Até se a gente for pensar na questão, você estava falando de física e tal, mas se a gente for pensar na lógica das religiões, o cristianismo é muito diferente. Cara, se você for... Cara, eu concordo muito contigo, cara. E a lógica da cruz, ela não encaixa na religião. Porque se você for pensar assim, a cruz, ela expõe as pessoas. Ela expõe o quão miserável o ser humano é. Eu não sei se a palavra certa é miserável, mas na minha cabeça veio miserable. Mas o quanto o ser humano ele é decadente, achei a palavra. O quanto ele é decadente. E a mensagem da cruz expõe justamente isso. E as pessoas não querem ser expostas nesse sentido. Então aí você entra um monte de outras loucuras que a gente não vai tocar aqui, né, mais profundo. Mas a teologia do coaching que o Iago Martins bateu tanto, sabe? Esse evangelho um pouco mais light, um pouco mais permissivo, entendeu? Para você atrair as pessoas que têm dinheiro. Então você tem essas coisas, mas quando você tem a mensagem da cruz pura, íntegra, que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Morreu no nosso lugar pelos nossos pecados.
E agora nós somos justificados porque nós falhamos em nos justificar diante de Deus. E Jesus, através da sua graça, nos reenxertou na videira. Ou seja, o ser humano é inútil. O ser humano é completamente inútil. E a gente não aceita ser inútil. Esse é que é o nosso problema. A gente não aceita ser inútil. Por quê? Você é vencedor. Você é vitorioso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é um campeão de Jeová. Eita, você é um moranguinho de Jesus. Entendeu? Daqui a pouco vão ficar... Cara, já existem teologias mais antigas que não tem muito tempo foram pregadas, no qual falavam, né, que nós somos deuses juntamente com Deus. Tu tá entendendo? Então, sempre é uma forma de elevar o eu, de elevar o ser humano, que vai totalmente contra o evangelho da cruz, que é reduzir o ser humano. Aquele que quer ser o primeiro, sirva. E se você não tiver com o coração aberto para se despir de toda a sua verdade, você vai continuar nesse misticismo de engano. Você vai continuar nesses adereços que só te afastam de Deus. Pode parecer que o que eu falei aqui, cara, é algo muito novo, mas isso tem 2000 anos, gente. Pelo amor de Deus. Paulo já lutava contra isso. Isso que a gente tem que entender. Paulo, cara, Jesus não tinha nem 100 anos que tinha morrido, Paulo já estava brigando com relação a isso. Pedro, que andou com Jesus, dos caras que estava caindo nisso. E Paulo vai lá dar um sacode nele. Fala assim, Pedro, toma vergonha na tua cara. Quando você está com os judeus, você é judeu. Quando você está com os cristãos, você é cristão. Toma vergonha na tua cara, irmão. É mais ou menos assim. Então, não tem novidade nisso. A boa nova do evangelho é que ele foi na cruz para perdão dos nossos pecados, e morreu por nós por conta dos nossos pecados e fomos injetados na videira. E não é novidade. As pessoas ficam tentando buscar novidades no evangelho, mas a boa nova é exatamente essa. A boa nova é a cruz. E o uso da cruz, ele até se você for procurar a história da igreja, ele demorou muito para ser usado, porque a cruz era um sinal de vergonha naquela época. Então, quando você vai entrando na história, você vai vendo quão absurdo é. Porque hoje em dia a gente, cara, faz tatuagem de cruz, usa a cruz no pescoço. Eu vi uma comparação, cara, foi do John Piper, que um cristão usar a cruz naquela época equivaleria a um aidético usar uma seringa infectada no pescoço. Ou uma pessoa que tem câncer usar o tumor no pescoço. É tão escandaloso quanto. Então, se é tão escandaloso, não há novidade nas pessoas tentarem recorrer a outras formas. Não há ineditismo nisso. E, cara, a gente tem que... E eu falo a gente, todos nós. Eu não me excluo nessa. A gente tem que parar de ficar tentando arranjar adereços para justificar a nossa fé. Porque nós já fomos justificados. Depois que o cristianismo se tornou marca, então, aí acabou. Aí todo mundo quer ter uma blusa com cara de leão, cara. Eu tenho blusa com cara de leão. Todo mundo tem. Minha esposa tem. Todo mundo tem. Então, isso é muito problemático. O problemático é que a gente tem centros de feitiçaria disfarçados de igreja de Cristo. Exato. Entende? Então, assim, todo dia tem gente falando em nome de Cristo, vestindo camisa de Cristo e pregando práticas, como o Muniz trouxe, né, muito bem, na minha opinião, a respeito de feitiçaria, condenadas biblicamente, mas sob a capa de uma igreja evangélica. Né? E pode ser que você que está ouvindo a gente aí hoje, talvez não tenha caído aqui de paraquedas, né? Talvez não tenha caído por acaso, porque você pode estar passando por isso. Né, cara? Mas é preciso romper esse ciclo, né? A gente precisa ser corajoso e confiar realmente o que a gente falou aqui no começo da conversa, de que o véu foi rasgado, né? O acesso a Deus foi aberto, né? Então você não precisa, cara, viver na escravidão, porque, cara, alguém está explorando, não porque acredita verdadeiramente que Deus faz daquela forma que eles estão ensinando, mas porque eles estão se beneficiando disso. Sim. Né? Tá gerando dependência, criando engano e gerando dependência e lucro pro bolso deles, né?
Então, assim, isso é que é o escândalo. Você quer ver uma fala interessante? Fala de um padre, tá? O padre... Eu esqueci o nome dele, eu chamo ele de Padre Fábio de Mello, mas agora eu esqueci o nome dele. Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello. Ah, Ele falou... Tem uma mensagem dele muito boa, cara, que eu assisti. Ele falando sobre a fé dos católicos. Que a fé dos católicos se resumia a lencinho, se resumia a medalhinha, se resumia a um monte de coisas que são só comércio. A pessoa preferia botar uma medalhinha no pescoço do que dobrar o joelho e orar. E ele batia muito nisso, nessa questão de idolatria, cara. Parece que, tipo assim, o católico tá tentando fazer o caminho contrário e a gente tá indo na direção dos caras, entendeu? Dessa questão do misticismo. É muito ruim isso, muito ruim isso. Isso aí na história era as relíquias, né? É, A venda das relíquias, né? O dedo de João Batista, né? O osso da mula que carregou Jesus, aquelas coisas assim, né? fragmento da cruz. Pedaço da cruz. essa cruz deve ser gigante até hoje, né? Até hoje. É da Arca de Noé, cara. Aí estão falando que é da cruz. Tem Meu Jesus. muito pedaço. Agora, eu queria comentar uma coisa que de repente o ouvinte está pensando assim, poxa, então quer dizer que o evangelho, ele é um tipo de vida? Qual é o termo que se usa para aquela pessoa que não tem sentimento nenhum? Psicopatia que chama. Tipo Jason. Não sei. Que não sente nada, né? Enfim, me fugiu. Apático. Apático, isso. É um tipo de... Beleza, essa é a palavra. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, tem alguma coisa então que a gente sente, Senhor? Porque isso aí, se você parar para analisar, isso é o anseio de todo mundo. A gente tem essa necessidade de sentir alguma coisa. Vamos supor, nós três somos casados e a gente vai... a gente quer sentir uma reciprocidade da nossa esposa, né? A gente quer saber que é amado. A gente vê algum gesto, né? Tem alguma coisa que faz a gente sentir que é amado. Então a gente quer saber, a gente quer sentir que Deus nos ama, a gente quer sentir que o Senhor está conosco, né? E como que a gente sente isso? É um arrepio? É um rodopio? É o que a gente sente? Aí eu fui para a Bíblia procurar, falei, meu Deus, eu preciso achar isso aí, porque isso aí é um questionamento meu também. E só tem, gente, duas coisas que a gente sente. E que essa você pode sentir à vontade. E você tem que sentir, porque são elas que testificam que você é filho de Deus. Alegria e paz. São as duas únicas coisas que a gente tem, que a gente é chamado para sentir por meio do Espírito Santo. Alegria e paz. Isso está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 4 e 7. Eu vou abrir aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E aí eu falei assim, meu Deus, quando eu li isso, eu falei assim, Senhor, é isso. Regozijo, alegria, paz. Isso a gente tem o direito e a necessidade de sentir. A gente tem que sentir isso, sabe? E aí eu fui atrás de alegria. Cara, tem 14 textos no Novo Testamento falando que nós temos que sentir a alegria, que a alegria é essa sensação que nos faz saber que nós somos de Deus. Aí eu fui lá, não, peraí, será que isso é real mesmo? Aí fui para Gálatas, né, no fruto do Espírito. Qual é a primeira parte do fruto? Amor. A segunda parte é gozo, alegria. E a terceira parte é paz. Olha só, será que é simples coincidência isso? Que a presença do Espírito Santo de Deus, ela nos faz ser como Deus é, amor, e ela nos faz sentir alegria e paz? Será que é coincidência isso? Uhum. Nessa lista do fruto do Espírito não tem arrepio, não tem toque do anjo, não tem mistério, não tem nada desse tipo. Você vai falar que não tem unção do riso também? Não tem. Dente de ouro?
Não, e Ah, não. Aí você já tá indo muito longe, cara. Tá pesado demais. sabe, tá pegando muito pesado, né? Se a gente for lá para Romanos 8, e Romanos 8 é um capítulo que se você terminar de ouvir esse podcast e pegar e ler, você vai ficar de bobeira. Ele vai falar lá num dos versículos o quê? O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas como que ele testifica isso, gente? Como que ele endossa, né, a nossa filiação, que nós somos salvos? Aí lá em Colossenses 3, versículo 15, diz assim, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Romanos 5:1 vai dizer, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é nascido de Deus, né, como vai dizer lá em 1 João, não peca. Ele guarda a si mesmo, né? Pois quando ele peca, o que ele perde? A alegria e a paz. Então, se eu estou andando na luz, né? Se eu estou andando em santidade, se eu estou ouvindo a voz do Senhor e cumprindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai testificar que eu sou filho dele no meu coração, colocando o que no meu coração? A alegria, a paz com Deus. Nossa, antes eu vivia numa vida que eu não tinha paz, eu sentia que tinha alguma coisa errada, sabe? Nas atitudes que eu tomava, na maneira como eu agia, tinha uma coisa errada, tinha uma coisa estranha, mas depois que eu fui salvo, que eu fui alcançado pela graça de Deus, o Senhor está operando na minha vida e está mudando as minhas atitudes com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha mãe, com meus parentes, com meus vizinhos, com meus amigos. As minhas atitudes estão mudando e eu estou me sentindo em paz com isso. A paz de Deus, ela começa a governar a nossa vida. Se você faz uma coisa e você não fica em paz, você fala, opa, peraí, tá errado isso. É o Espírito de Deus que está te incomodando para você ir lá e mudar aquela atitude. Aí quando você muda, volta a paz no seu coração. Quando você vai lá e ama alguém, quando você faz alguma coisa, quando você, Legal. Como o Rodrigo falou, você pega aqueles últimos R$20 da tua carteira e vai lá e mata a fome de alguém, o que vem e inunda o teu coração? Alegria. Você fica alegre com aquela atitude. Quando você estende a mão, quando você vê alguém sorrindo, quando você ama, quando você abraça alguém, quando você está na presença de Deus. Quando você fala de Cristo e alguém recebe. Nossa, a gente está aqui falando já há quase 2 horas falando aqui e tal, não sei o quê, conversando e tal, não sei o quê, mas a gente não está triste. O que você está sentindo, Rodrigo? Nesse momento, nesse exato momento da gravação, no teu coração. Alegria, gratidão. Alegria, gratidão, paz. O que você está sentindo, Will? Não é exatamente isso? A mesma coisa. Por quê? Porque isso é o sinal místico da presença do Espírito Santo na nossa vida. É a alegria que inunda o nosso coração, sabe? Como eu falei, são muitos textos que falam sobre isso no Novo Testamento. Não precisa dessas invenções sincréticas que tem, né? E tal, não, porque na religião tal a gente fuma um negócio e sente um paranauê, um negócio que a gente sai do corpo e tal, não sei o quê. Então aqui no evangelho tem que ter um negócio assim também, que a gente sente um negócio e pá, não, meu irmão. As únicas coisas que o Espírito Santo de Deus garante para você que você vai sentir, eles são alegria e paz. E isso é mais do que suficiente, porque isso... Eu ia falar isso basta. Isso basta, sabe? Porque isso aí mostra para você que você é filho, sabe? Que você é filho de Deus. Então, se você está na presença do Senhor, está ouvindo a voz do Senhor, e está cumprindo a vontade do Senhor, e sente alegria com isso, e está em paz na tua vida, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você só precisa disso na sua vida. Galera, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer muito você que ficou aí com a gente até o final.
Agradecer meus 2 amigos aí, que sei que tá todo mundo na correria, todo mundo cansado, doente, ou alguma coisa nesse sentido aí, mas se dispuseram nos dispusemos a estarmos juntos, né? Porque eu também tô doente também, não tô legal, mas, cara, foi bom demais. Foi bênção pra mim e espero que seja bênção pra você que tá ouvindo a gente. Eu vou deixar o microfone aberto aí pro Will, se quiser fazer alguma consideração, se quiser deixar alguma recomendação, tá bom, Will? Vou começar por você aí. Claro. Só uma ressalva. Você tava comentando a respeito do Iago Martins, que tava batendo muito na teologia do coach ultimamente, né? Quem tava batendo muito na teologia do coach, acho que foi ontem foi o da Atena também, né? Eu acho que... ele entrou nessa linha aí também, né? Ai, meu Deus do céu. Deu-lhe uma cadeirada. Você acabou de datar O podcast. Ok. Quem falou que eu vou botar no ar? Isso eu cortar. Então você acabou de datenar o podcast. Mas vamos lá. É que você tava falando tão bonitinho, cara, que eu falei, não posso falar isso no meio, não posso cortar a fala dele pra falar uma besteira. Que maravilhoso. Cara, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui servindo ao reino. Já que falamos sobre isso 1 milhão de vezes, eu sempre falo isso, a mesma coisa aqui. Isso aqui pra mim é ministério, tá? É sério. E eu agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre as coisas do reino, sobre Deus, sobre esse assunto que parece ser tão espinhoso, mas na verdade não é. Não é um assunto tão espinhoso assim. Quando a gente disseca ele, como a gente fez hoje, a gente vê que ele é um assunto simples. E fala sobre a maldade do coração do homem e a necessidade do homem de se tornar mais importante do que ele realmente é. Tá? Como recomendação, eu quero deixar um livro chamado Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins, já que a gente falou sobre ele. Eu tenho esse livro, cara, já li. Esse livro é fantástico. Tá na hora de você mandar ele pra mim emprestado, né? Pra eu ler. Porque ele vai falar sobre idolatrias. Só que entra muito nisso que a gente está falando aqui, de questões místicas, porque nem sempre... A gente até falou isso fora do ar, né? Um misticismo ele pode estar contido dentro de um ecumenismo e também ele pode estar contido dentro de uma idolatria. Não foge muito do assunto. Então, ele é um livro simples de 192 páginas, cara. Sei lá, em 3 dias, se você sentar para estudar, você lê ele. E ele vai falar muito sobre isso, e eu gosto muito da forma como o Iago escreve, porque ele é um cara extremamente simples. É diferente de você ler um livro do John MacArthur, que é denso, entendeu? Ele vai falar sobre, sei lá, os 12 apóstolos. Ele tem um livro de 500 páginas falando sobre os 12 apóstolos, que eu não sei nem se tem material para isso tudo. Mas é denso, é muito denso. O Iago não, o Iago ele consegue sintetizar da mesma forma que ele fala e trata de forma simples. É engraçado, ele escreve como ele fala. E isso é muito difícil. É verdade. Isso é muito difícil, porque a gente que escreve, a gente não fala da forma como a gente escreve. A gente é muito menos rebuscado. E ele consegue escrever exatamente da forma que ele fala. Então, eu acho... É o poder da síntese. É o poder da síntese, cara. E um livro de 192 páginas, é moleza, vai. Então, eu recomendo esse livro aí. E, cara, agradeço mais uma vez que a gente possa estar sempre junto nessa. Valeu demais. Show, irmão. Show. O prazer foi todo meu. Você tinha recomendado um outro livro aí. Você tinha comentado, na verdade, O Caçadores de Deus. Isso. E o No Alvorecer dos Deuses está aí na descrição do episódio, lá em nosso site, resistenciapodcast.com. Você ouviu a gente aí, ficou curioso, queria lembrar aquele livro e tal, tá lá no nosso site, na descrição do episódio. Rodrigo Muniz, fala conosco aí, meu irmão. Olha, é sempre um prazer, né, tá aqui falando e tal. A gente não pode abrir mão dessa alegria, né, de estar aqui falando, né. Afinal de contas, é isso que a gente tem, né? Esse é o nosso alimento, né? É o nosso pão, vamos dizer assim. Cara. E eu queria, assim, deixar um recado, né? Pra a pessoa que tá ouvindo, que de repente ela tá, assim, confusa, perdida, né? Chegou no final agora, ela tá um pouco perdida. Poxa, mas eu fazia essas coisas, eu tô acostumado a fazer essas coisas, o que eu faço, né? Se você, meu irmão, minha irmã, faz qualquer uma dessas coisas pra manipular o mundo espiritual, né? A seu favor, que não seja a oração
submissa ao Senhor, para agora, para de fazer isso. Você pode estar praticando feitiçaria, consciente ou inconscientemente, tá? Então para de fazer isso. O Senhor desaprova, o Senhor condena, o Senhor abomina a feitiçaria. Tenha muito cuidado com que jejum que você está fazendo. Jejuns, votos, propósitos, ofertas, né? Qualquer coisa, qualquer outra coisa que não esteja de acordo com as Escrituras, ou qualquer coisa que você esteja fazendo com a intenção de manipular Deus. Para de fazer isso. Passa a ler a Escritura diariamente. Descobre qual é a vontade do Senhor para sua vida e se conforma com ela. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, seja ela qual for. Não fica esperando sentir, sabe? Eu tenho que sentir um toque, uma coisa para você ir lá e fazer a vontade de Deus. Não, sabe por quê? Porque naturalmente a gente não sente essa vontade. A gente vai e obedece pela fé. Você confia na palavra, você vai lá e obedece pela fé, sabe? É igual quando você acorda de manhã e você tá sem vontade nenhuma de levantar para ir fazer aquela caminhada, aquele exercício, aquela coisa e tal, aí você levanta e você não sentiu um toque, um mover, não. Você levantou porque você acredita que você precisa fazer aquela caminhada, porque senão você vai ter no futuro problema cardíaco, você precisa cuidar do seu coração, então você levanta e faz. Então se você crê na palavra de Deus, se você crê em Deus, se você crê no mandamento do Senhor para a tua vida, levanta, vai lá e cumpre esse mandamento. E você vai sentir a alegria do Senhor e você vai ficar em paz com isso. A nossa carne, ela milita contra o espírito. Não espera que a sua carne, que você vai sentir um desejo, a vontade, que vontade que eu tô de ir lá, abraçar o meu irmão e fazer, servir o próximo. Não vai sentir não, tá? Não se ilude, não. O nosso coração, ele é enganoso. Não seja guiado por sensações, não. Tem muita gente que é guiada por sensações. Hoje eu não estou sentindo de Deus. Não estou sentindo de Deus que eu deva ir me congregar com meus irmãos. Eu não estou sentindo de Deus que eu tenha que perdoar. Eu não estou sentindo... Não, meu irmão. O seu coração é enganoso. Você tem que obedecer o que está na palavra. Se a palavra está dizendo que você tem que perdoar, perdoa. Mesmo que você não sinta vontade. Se a palavra de Deus está dizendo que você tem que amar, ame, mesmo que você não tenha vontade. Obedeça, creia, obedeça o que ele diz, tá? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então se ele está dizendo, faz que você vai estar cumprindo a minha vontade, pode ter certeza que a paz vai vir. E tenha sempre essas duas coisas, a alegria e a paz, como parâmetro para você saber se as coisas estão indo bem entre você e Deus. Mas eu não estou sentindo um arrepio, eu não estou sentindo a presença de Deus. Meu filho, você não precisa sentir, você está na presença de Deus. Você nunca sai da presença de Deus. De repente o que você está precisando é de tomar um banho, é de dormir um pouco mais, de dar um passeio. De repente é isso que você está precisando para ficar feliz, né? Para ficar alegre, para se sentir mais feliz. De repente você está muito atarefado no trabalho, você está com muita coisa na cabeça, sabe? E aí isso está te perturbando o teu juízo. Aí e vai colocar que eu não estou sentindo a presença de Deus. Não. Vai procurar uma terapia, conversa com um psicólogo de repente, né? Se for preciso, faz um tratamento psiquiátrico. Mas a gente não está falando para você que você vai ter que ficar sentindo o tempo todo as coisas, não. Vive a palavra, obedece a palavra, que você vai estar no caminho certo. É isso. Muito bom, cara. Muito bom. Muniz, obrigado também. Amém. Tá com a gente aí, foi um prazer. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Você ouviu? Gostou? Por favor, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais o Resistência Podcast. Se for pelo Instagram, lá pelos stories do Instagram, marca a gente lá que a gente recompartilha também. E pra gente é um prazer saber que vocês estão contribuindo dessa forma, tá bom? Obrigado a você que ficou com a gente. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Will Soares. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.